Fala rapaziada, beleza? Tá começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. E hoje, na presença de pessoas legais, pessoas especiais, passa a bola pro nosso amigo Edipo, que vai fazer a parte do Éder, que não tá presente hoje. Geralmente o Éder pede pra vocês fazer o quê? Se inscrever no canal, ir lá nas nossas redes sociais e nos seguirem e ativar o sininho das notificações. E é isso aí. Marcão, hoje nós temos uma pessoa que já vive na Itália há 18 anos, aqui na região aqui da Vale Policella. Natural lá de Recife, empreendedora no setor de eventos e organização de festas aqui na Itália. E também, se algum país aqui perto chamar ela, Áustria, Alemanha, ela vai... Pagando, eu vou pra tudo que é canto. Pagando bem, perigo não tem. Então, estamos aqui com a Andresa da Silva. Seja bem-vinda, Andresa. Obrigada, show de bola. Obrigada. Show de bola, Andresa. Esse podcast é justamente pra isso, né? Dar essa desglamorizada na vida do imigrante que sai do Brasil, que a gente sabe que não é fácil, principalmente no começo, né? Quando tu se depara com tantos choques culturais, da língua, às vezes sem planejamento financeiro, né? Então, conta pra nós, então, como foi o que tu fazia no Brasil antes de vir aqui pra Itália, E como é que foi essa virada de chave? Tipo assim, vou pra Itália. Como aconteceu isso? Como é que aconteceu? Então, muito diferente de tanto brasileiro que mora aqui em Verona. Eu não tenho descendência, não foi por descendência. Então, foi por amor, né? Italiano conquistou meu coração. Loves in life, exato. Eu conheci meu ex-marido na internet. Vê que coisa, né? Na época, morri de medo, porque a gente lá no Brasil tem aquele medo, tipo... chega o gringo lá atrás das brasileirias, chega aqui, a gente não sabe como trata mal, o quê? Ou então vai só por questão do corpo, isso, aquilo, outro, né? Então, eu tinha um terror de me envolver com um estrangeiro. Minha mãe, na época, estava morando aqui na Alemanha e eu morava sozinha com 18 anos lá no Brasil, com um irmão pequeno de 6 anos, então eu já tinha uma grande responsabilidade, eu cuidava dele. Tua mãe já estava fora? Minha mãe já estava fora, porque a gente tem parente, tem família na Alemanha. E aí, eu tinha uma grande responsabilidade, eu já trabalhava, eu já cuidava da casa, eu já levava ele para a escola, eu já fazia tudo. Então, eu, na época, não tinha Facebook, Instagram, não tinha essas coisas, né? Mas tinha os blogs. E eu publicava bastante foto minha, do meu irmão, da minha família, pra minha mãe poder seguir lá na Alemanha a nossa vida, tudo, né? Eu já era influencer da época. Legal. Já era blogueira. Já era blogueirinha. Então, meu ex-marido foi lá, botou no Google foto de Recife, porque eu sou de Recife, foto de Recife. E no Google, uma das primeiras páginas que apareceu foi justamente a minha página. E aí ele entrou, ficou admirado com minhas fotos, aí começou a escrever: oi, tudo bem? Eu sou italiano, eu gostaria de lhe conhecer, eu tô indo no Brasil, tudo. E eu nem respondia, nem dava bola. Depois de um mês ele escrevendo praticamente todos os dias, não sei quantas vezes por dia, ele conseguiu hackear o meu e-mail, achar meu e-mail e começou a me escrever no Messenger, que na época era muito usado. Só que a gente aceitava o convite do Messenger, a gente não sabia quem que tava do outro lado, a gente batia aquele papo, depois a gente sabia quem era, podia bloquear ou não, né? Então, foi quando ele, sou eu, aquele que te escreve todo dia, tudo bem? Eu tô indo na semana que vem pro Brasil, eu queria te conhecer. E fatalidade, minha mãe voltava pro Brasil num dia e ele chegava no outro. Aí, quando minha mãe chegou, eu disse: mãe, eu tô falando com uma pessoa, já faz uns dias, ele queria me conhecer, mas eu tô com medo. Aí minha mãe: beleza, tranquila, eu venho com você. Aí foi eu, minha mãe, meu irmão pequeno e minha avó, que tinha vindo pra ver minha mãe, que já fazia alguns meses que não via minha mãe. Disse: vamos lá, todo mundo junto. Ele vai ver ele vai ver a família inteira. Chegou ele, a mãe dele, o pai dele, a tia dele, o tio dele, o primo dele e eu e minha família toda. Parecia uma reunião de condomínio quando a gente se conheceu. Todo mundo junto. Sério? Sim, a gente conheceu já todo mundo de uma vez só. Eu acho que ele também tava com medo. Ele tava com medo. Depois ele me
acontecer? Também tava assim meio receoso e tal. E nada, já daquele primeiro dia a gente fez amizade com a família toda, Legal. já juntou a famíliarada toda. Que E dali legal. então a gente começou. Ele ia, eu vinha, depois de gastar liras de dia. E aí eu decidi vir pra morar. Legal. Vim morar, casei, logo tive meu filho, mas eu digo sinceramente, eu acho que é muito difícil os primeiros anos aqui, Aham. principalmente para quem já era muito independente no Brasil. Com Chegar aqui certeza. você vira dependente de todo mundo. É verdade. Você depende de tudo e de todos. Se eu precisasse pedir uma coisa, eu não sabia a língua no começo. Se eu precisasse comprar uma coisa, eu tinha que pedir a eles. Se eu precisasse ir em algum lugar, alguém tinha que me acompanhar. Isso pra mim foi frustrante o primeiro ano. A carteira de motorista que a gente tem no Brasil não valia aqui. Minha escolaridade é desconsiderada. Então é como se a gente voltasse A ser criança. a ser criança, exato, a ser dependente. criança. Tipo, aquilo ali foi a parte mais difícil. Os primeiros 2 anos, pra mim, foi realmente uma prova dura. E outra, sem uma rede de apoio. Aqui, vocês, quem vem imigrante, muita gente tem já família, já tem um parente, já vem com a mulher, já vem com... Não tem ninguém. Não tem ninguém. Era eu, com 20 anos de idade, eu sozinha... Eu e o mundo, pra Caramba. tudo. Ô, Andrés, olha só. E já trabalhava nessa época no Brasil? No Brasil, eu já trabalhava. Eu trabalhava desde os 13 anos de idade. Meu padrasto, ele tinha uma rede de farmácia. E eu já com 13 anos já ia lá, fazia a limpeza do estoque, ajeitava as coisinhas no estoque, fazia um atendimento no caixa, aprendia a ler receita, chegava aqueles listrinhos assim, eu já sabia o que remédio que era. Então, assim, eu sempre fui acostumada a trabalhar também desde cedo. Aí cheguei aqui não poder trabalhar, não poder fazer nada. E lá no Brasil, mas tu trabalhou na farmácia até? Exato, eu trabalhei na farmácia, ajudava meu padrasto na farmácia. Depois, com a escola, eu fiz um estágio na prefeitura da minha cidade. Qual setor? Como lá era tipo um cultural, sociocultural. Porque tinha tipo uma biblioteca virtual que dava possibilidade para a comunidade carente de poder acessar a internet, que na época era muito difícil, 18 anos atrás. Então a pessoa ia lá, se inscrevia e podia ter acesso de 1 hora numa sala com vários computadores. Então fazia tipo a recepção, fazia eles entrarem, marcava o tempo e depois eu ia lá e saía. E eles ainda tinham direito a uma merenda. Então, tipo, muita gente ia lá, às vezes até pra comer alguma coisa. Só pra comer. Ia lá, fazia aquela hora da internet e depois ia pra comer um lanche. E ali eles davam um curso também pra quem não tinha possibilidade, sempre no setor da informática. Eu ajudava lá o professor com esse pessoal. Então, por isso eu tinha muito acesso à internet na época também. Porque também eu não tinha acesso à internet. E ali eu conseguia atualizar minha mãe e tudo que morava fora. Legal. E, tipo assim, no Brasil, com 18 anos, conheceu um italiano. Acredito que teve muita expectativa na tua cabeça, assim, ó, como é que vai ser lá, o que vai ser? Ou o italiano já tinha dito pra ti como era? Não, não tinha, porque assim, como eu falei, tenho parentes na Alemanha. E eu já tinha vindo outras vezes pra Alemanha pra passear. Já tinha até um projeto de morar lá, mas... Já tinha uma ideia. Exato, já sabia como era um pouco a vida fora do Brasil. Então, eu já tinha vindo na Itália, quando eu tinha 15 anos, para passear, já tinha passeado em Veneza, tudo com a minha família. E, então, já conhecia como era um pouco, mas não para morar, logicamente, morar é sempre diferente do que um passeio. Não é nunca o viver, é sempre mais difícil, nós né? Nós estávamos conversando antes aqui, que quando tu tá de férias no lugar, quando vai passar férias, passear, é tudo bonito. É tudo lindo, é tudo maravilhoso. É tudo bonito, né? Mas quando enfrenta realmente o dia a dia ali, o pega pra capar, como a gente fala, é outra história, né? Então eu não tinha medo de estar assim, de viver sozinha, longe da família. Isso não tinha, na verdade, no começo, porque eu já era acostumada, minha mãe sempre viajava, eu sempre viajava. Então, essa questão do afastamento não era um problema pra mim. Era mais assim, como é que eu vou conseguir começar tudo do zero. Começar tudo do zero. Mas a família dele era muito boa comigo. Era tipo uma mãe e um pai pra mim, meus sogros. Quando eu cheguei, eu morava inicialmente na casa deles, e eles falavam só em dialeto. A primeira língua que eu aprendi a falar foi o dialeto. Eu jurava que falava italiano. Eu saía na rua falando em dialeto, e meus amigos olhavam assim, mas
como é que tu fala essa língua? Assim, que língua? Eu não tô falando italiano, não. Não, você não tá falando italiano. Eu disse, tá. E depois eu descobri que existia o dialeto, eu nem sabia dessa diferença. Porque eles falavam em casa, né? Aí... Não, e quando ia nos lugares, né, o pessoal falava italiano comigo e eu não entendia tão bem como quando meus sogros falavam comigo. Assim, por que eles falam um italiano diferente do que o que eles falam comigo, né? Mas isso aí já é um choque cultural. Já, assim... A língua, assim, depois a gente, quando é mais novo, é mais fácil aprender a língua em si, né? A gente tá na época da escola, eu tinha acabado de sair da escola, então a gente aprendia línguas na escola, o espanhol, o inglês era muito exercitado. Acho que para uma pessoa mais avante com a idade, um pouco, eu vejo, porque minha mãe acabou de chegar aqui na Itália agora em maio, agora eu tenho já a cidadania, e ela veio para pegar o documento através de mim, o permesso. O permesso, e ela tem 55 anos. Tu veja a dificuldade que ela tem para entender o italiano. Eu não tive essa dificuldade. Para ela é muito mais difícil porque passou mais experiências de vida, chega aqui e voltar para a infância. Imagina, eu com 20 anos voltar a ser criança foi difícil. Imagina para uma pessoa de 55 voltar a ser criança, quanto é muito mais difícil. É muito mais pesado. Abandonar tudo que viveu. Eu tenho vivido, o que é que eu tenho vivido até hoje 20 anos? Não tenho vivido quase nada. Então, por mais que o cara com 20 anos acha que saiba tudo. Né? A gente naquela época achava que já sabia de tudo e mais um pouco. Mas, na verdade, eu acho assim, que quanto mais jovem você vem, é mais fácil. Até mesmo as crianças, cara. As crianças em 3 meses começam a frequentar os asilos unidos, as escolinhas e tal. Quando vem já tá falando. Tipo assim, já estão te corrigindo já. Já estão. A minha filha me corrige de vez em quando. Não é assim. Não é assim. E o pai não aprende nunca, né? Cabeção, né? Tá louco? Não tem, na verdade, é uma facilidade que a criança, que o adolescente tem, que nós adultos não temos, né? Porque a gente já tá aqui há bastante tempo, beleza? Falo italiano, mas não é aquele... Uma coisinha fica sempre travada, né? Não adianta, E principalmente se você vive no meio de comunidade brasileira que fala bastante em português, aí quando vai migrar pro italiano, dá aquela travada, daquele... Essa palavra é em português ou em italiano. Eu invento palavra também, às vezes eu misturo, crio uma nova. E vice-versa vale também, é o contrário. Esse dia eu falei pra minha mãe, de sólito, daí a minha mãe, quê? Tipo assim, de sólito. Tipo assim, é porque tu acaba se acostumando a falar a língua, que chega um momento que tu esquece do português, algumas palavras. Ô, Andresa, e aí tu chegou aqui com 20 anos, já chegou aqui trabalhando, já chegou aqui... Não, exato, eu cheguei aqui... Normalmente, sim, voltando. Quando eu cheguei aqui, o objetivo era passar 3 meses de férias. Só que a gente tava muito envolvido, tudo, e o que ele falou? Infelizmente, pra você continuar aqui, a gente tem que casar. Não tem outra opção. Você não pode trabalhar sem o permesso de soggiorno, ou então você volta e a gente continua assim. A gente tinha passado já um ano, vai e volta do Brasil, e tava já gastando muito dinheiro nisso. Então, tipo, 20 anos, eu casar com 20 anos, cara, não tava nos meus projetos, mas assim, vai que vai dar. Separa, não vai ser nem a primeira nem a última cópia a casar e se separar, né? E a gente entrou nessa aventura, se casou, descobri uma semana antes do casamento que eu tava grávida. Então já o primeiro ano do casamento já foi embalado com tudo junto, pacote completo. Pacote completo. Já chegando. E aí o que foi a dificuldade? Primeiro eu não podia trabalhar porque eu não tinha um visto. Depois eu não podia trabalhar porque eu tava grávida. Depois eu não podia trabalhar porque a criança era muito pequena. Depois eu não podia trabalhar porque eu não tinha uma rede de apoio. Então, tudo foi, os 2 primeiros anos foi tipo um turbilhão de informações e de provação, né? Impossibilitando de tu trabalhar, no caso. Impossibilitando de eu trabalhar. Eu consegui começar a trabalhar quando ele completou 1 ano e meio, que ele começou a frequentar a escolinha aqui, né? O Asilo Unido. E até então aí que eu comecei a trabalhar. No segundo dia dele da escolinha, eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou lá no centro, vou dar uma olhada quais são as lojas que estão procurando comer, essa coisa assim. Já falava italiano, sim. Já falava italiano porque eu não tinha contato com brasileiro, era no meio do italiano, então eu aprendi muito rápido. Obrigado a... Isso eu não tive dificuldade com a língua, sou bem sincera. E aí eu vou dar uma volta na Via Mazzini, vou ver lá o que é que rola, o que é que dá. Olhei, tinha uma loja lá fechada, toda tampada na frente, e tinha um cartazinho. Eu disse, deixa eu ver quem é que vai abrir, que eu pego o e-mail pra anotar, né, pra mandar meu currículo. Quando eu tô olhando, sai um dos donos da empresa. E olha pra minha cara assim, vê que eu tô olhando, né, faz...
Ele era napolitano. Oi, eu vou fazer um colóquio. Eu tô coisa? Perguntando se eu queria fazer uma entrevista de trabalho naquele momento. Eu disse, como assim? Ele disse, você quer fazer uma entrevista de trabalho agora? Porque eu vi que você tava olhando, tá procurando trabalho? Eu disse, tá, tô. Nossa, tudo... Tipo assim, sim. Já montou então. Sabe que você tá sem acreditar? Sim. Aí ele, me deu o endereço pra ir lá dentro do Castel Vecchio, que estavam fazendo as entrevistas naquele momento. E eu cheguei lá sem currículo, do jeito que eu tava, tipo, em tudo, tá? Eu tava do jeito... Cheguei lá, tava lá uma das diretoras dessa empresa, a gente fez 5 minutos de colóquio. Ela disse, qual língua você sabe falar? Eu, pô, lasco, né? Não pode falar palavra, né? Então, eu falo português, falo italiano, espanhol, todo brasileiro falo alemão porque eu já fui um monte de vezes na Alemanha, e o inglês, na escola todo mundo aprende lá no Brasil. Ela, você sabe falar todas essas línguas? Tá bom, então amanhã você começa. Caramba. Aí eu... tá. Já assim, eu meti o louco nas línguas lá, disse que falava tudo, e a mulher disse, tá bom, beleza, você amanhã começa. E era loja do quê? Era uma loja de bolsas, Carpisa, uma marca bem conhecida aqui na Itália. Ficava próprio na rua principal de Verona. E no outro dia a gente começou montando estoque, tudo, a loja não estava nem aberta. Passou 3 dias montando estoque, montando a loja, e a gente abriu. Passando os anos, passou o primeiro ano, eu virei responsável da parte do magazine, do depósito da loja. Depois eu cresci como vice-responsável da loja, até então virar gerente da loja. Eu passei 10 anos gerenciando aquela loja ali da Carpisa. 10 anos. Que era a loja que faturava mais dessa marca no mundo todo. Nossa. Então eu gerenciava mais de 20 pessoas que trabalhavam lá. Então, tipo, a minha escolaridade aqui na Itália nem valia, e eu era gerente da loja, gerenciando várias pessoas formadas em letras, em direito, em línguas. Isso pra mim eu acho que foi a minha maior vitória, entendeu? Trabalhar numa empresa, gerenciar um monte de italiano e sem nem ter o 3º ano, vamos dizer assim, considerado aqui. Dando migué nas línguas lá? Menina, eu vendia até em russo, não tem noção, não. Então, eu dava prioridade sempre pegar estrangeiro também para trabalhar, porque primeiro que a gente trabalhava numa loja que é completamente turística, aquela rua ali é tudo turista. Então, todo mundo que vem como turista aqui em Verona tem que passar da arena até a casa da Julieta. Então, passavam ali por força. E chegava grupinho, tipo 80 chinês junto lá com a sombrinhazinha entrando na loja como se fosse uma parte turística. E saía bolsas e bolsas de vendida. Então, depois a loja virou também uma loja escola. Então, todo mundo que abria uma loja da Carpisa vinha lá e eu ensinava a como gerenciar a loja. Então, foi o segundo maior conquista que eu tive, virar professor para essa marca. Exato. Não, eu ensinava todos os novos gerentes da Carpisa a como ser gerente. Então, massa. Ser reconhecida pela empresa como um ponto de referimento de como deve ser feito o gerenciamento de uma empresa. Então, pra mim, realmente, esse foi a segunda maior conquista. Então... E dentro, desculpa te cortar, mas dentro da Carpisa trabalhava mais brasileiros ou era só tu? Não, tinha contratado uma outra brasileira. Quando eu saí das vendas, eu comecei a ficar mais na parte própria, exclusiva do gerenciamento. Eu não saía pra sala vendita. Então, peguei uma brasileira porque eu precisava da cobertura também da língua brasileira, portuguesa na sala. Mas tinha quem era do russo, quem falava chinês, quem falava alemão, quem era muito... pessoal do leste da Macedônia, aquele pessoal ali fala muitas línguas. Tinha uma menina lá que falava 8 línguas. Tipo, coisa assim, eles são bastante fortes em línguas. Então, eu dava prioridade a ter um pouco de cada país para poder, quando chegava um grupo, ter alguém que falava aquela língua ali. Exato. Adapta a atender esse grupo. Né? Exato. Né? Quando chegava o pessoal do Brasil, de Portugal, assim, aí tinha a brasileira. Quando chegava o pessoal da Espanha, tinha outra que falava espanhol. Então, tinha um pouco de tudo na loja. E esse cara, o cara que te encontrou ali na porta, né? Quer dizer, é uma coisa que... Tava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Tipo assim, chegou na porta do estabelecimento, né, e tal, vai lá que estão fazendo entrevista e ficou ali por 10 anos. 10 anos. E virou gerente da loja, aquela menininha que tava passando ali despercebida.
E nisso o teu filho ficou na escola? Então, ele fazia a escolinha, aqui a escola tem uma grande vantagem para as mães que começa de manhã cedo, 8 horas da manhã, e o menino só sai e volta para casa de 4:30 da tarde, né? Então, esse período ali eu já conseguia ter uma ocupação para ele. Depois, quando eu tava no turno da tarde ou coisa assim, aí a minha sogra ou ia alguém que me ajudava a pegar ele enquanto eu voltava. Então, assim, teve um período que ficava bem pesado, que era a época de Salde, época de Natal. Então, às vezes, eu tinha hora pra entrar, não tinha hora pra sair. Quando tinha montar uma vitrine, saía lá de 3 horas da manhã, terminando de montar uma vitrine e tudo. E exatamente a partir daí, que esses monta vitrine, monta decoração, monta uma coisa ou outra, que começou a minha paixão pelo mundo de festa, de evento. Que é um monta-desmonta contínuo, monta e desmonta, meu Deus. Tinha 7 vitrines pra fazer. Toda semana a gente trocava tudo, trocava todas as prateleiras. A gente teve que fazer bastante cursos de como posicionar uma cor perto da outra, qual cor podia combinar com outra, o que é que poderia, os tamanhos, dimensões, como posicionar cada coisa. Foi uma escola para mim aquela empresa ali. Você aprende muito, assim, o italiano, ele investe muito em formação dos funcionários. No Brasil, ele tem um outro método de como lidar com funcionários. Eles botam eles em competição, porque eles dão por comissão. Então, é uma briga dentro das lojas. Eles se matam para vender. Porque quanto mais vender, mais eles vão ganhar. Aqui não, ele tem um salário igual. Se eu vender mais ou se eu vender menos, eu vou ganhar igual, meu salário vai estar lá no fim do mês, no meu bolso. Então, qual é a diferença que eles fazem? Eles investem no teu conhecimento para você ter o prazer de vender. Então, tem toda uma dinâmica diferente, assim. Eu só provia de médio, por mim eu fazia um pouco de cada, assim. Porque às vezes muito se acomoda aqui e aqui acaba brigando muito. Eu acho que talvez achar um comprometimento entre, tipo, dar um valor fixo bem legal para uma pessoa e depois dar uma comissão bem legal por venda, eu acho que seria... Eu trabalhei com vendas no Brasil, era balconista. E eu era comissionado. E era uma Aquele cliente lá é meu, hein? E era uma guerra. Não. E tipo assim, muitas vezes, na época que eu trabalhava, não era nem no computador. Fazia as notas no computador, mas tinha que fazer primeiro o pedido no bloco, né? Com o carbono embaixo, fazia o pedido. Mas tu atendendo o cliente aqui, tu ficava assim, ó. Só olhando, entendeu? Aí aparecia um cliente inteiro lá na porta e tu via já o teu colega já se levantando. Opa, meu. Tá ligado? E aí tinha um. A gente vai lembrando, né? A gente vai fugir um pouco do tema, mas tinha o seu Laudenor, cara, lá em Sara. Ele era um ele era aplicador de Sinteco, aquele piso Sinteco. E, pô, o Sinteco na época era 400 conto um balde de coisa e era... Nossa, ele comprava muito. E eu fui na rua. E quando o seu Laudenor pintava na porta, cara, era nossa, todo mundo já... Ele não era cliente. Tinha o Gelson, que o Gelson era outro vendedor. Ô, seu Laudenor, tipo assim, meu amigão, entendeu? E eu tinha ido na rua levar um negócio pra um cliente no carro e eu vi o seu Laudenor estacionando. Mas já peguei o Laudenor lá na estrada, né? Já levou de lá. Amizade sincera, seu Laudenor. Laudenor já botou lá, encheu a beline de produto e tal, e só fui lá pra frente tirar nota. Quando o seu Laudenor pintou na porta, o Gelson, ô, seu Laudenor! Aí, o que vai hoje? Daí eu falei assim, não, o Marcos já resolveu. Já fez, já fez o pedido ainda no estacionamento. Já tá dentro do carro, já. Daí eu só olhei pro Gelson assim, ó, sabe de nada, inocente. Mas é justamente isso, essa competição dentro das lojas, no Brasil, acontece muito porque tu ganha por comissão. Quanto mais tu vender, mais tu ganha. Então, tu acaba tendo esse atrito com o teu colega. É ruim pro cliente também, porque eu quando eu entro numa loja... Eles sentem um clima pesado, às vezes, dentro de uma loja. Você entra numa loja, você vê 5 pessoas te olhando, assim, que vem assim... E aqui na Itália... E aqui na Itália, tu entra nas lojas, ninguém... Te caga. Brava. Ninguém te dá confiança. Ninguém. Tu entra, tu olha... Sabe, dificilmente eu chamo alguém pra dizer, esse número aqui e tal. Porque tá aqui o modelo, por exemplo, do calçado, né?
tá aqui o modelo do calçado, tem as caixas embaixo com a numeração. Tu vai lá, pega a tua numeração, veste, gostou, vai pro caixa, paga e vai embora. Pronto. Eles mantêm o serviço de uma loja grande, por exemplo, com 2, 3 pessoas dentro da loja, entendeu? Exato. Exatamente, são 2 tipos de venda diferentes. Tem tipo como a Zara, a H&M, essa loja de sapatos, tudo que opta por não vender e botar grandes quantidades de cada coisa para o cliente se servir. Em vez esse tipo de trabalho que a gente fazia era venda detalhe, então a gente próprio fazia a venda. Então quando o cliente chegava, ele era seguido do momento que ele entrava até o momento que ele sai. Então a gente... Era tudo controlado. O valor é mais alto também, né? O valor Exato, da venda, né? é próprio... A gente chama, aqui na Itália, é venda detalhe, ó. Então, próprio, é aquela venda assistida próprio. E são poucas as lojas que faz ainda aqui. Principalmente depois da pandemia, que tanta empresa migrou pro online, pra grande escala, assim, e diminuiu o personal, né? Porque é o que dá mais trabalho, é gestir as pessoas. É a parte mais difícil de toda empresa. É o que custa mais, né? É o que custa mais e é o mais difícil de ser gerenciado. É o funcionário. Então, muitas empresas optam realmente, vamos diminuir... Você vê agora no supermercado, aí eles botam uma caixa, um saco de caixa automática e uma pessoa só vigiando que o pessoal faz sozinho, para diminuir também esse custo, porque no fim eles diminuem nos caras dos caixas e o pessoal que se arranja sozinho. Eu vi um mercado essa semana em Londres, o mercado tinha um funcionário e devia ter uns 50 clientes dentro, você pagando todo mundo sozinho e só uma pessoa cuidando de tudo. Eu vejo nos mercados, tem os caixas que tu já vai lá, por exemplo, passa aqui, com coisa, tudo sozinho. Põe na bolsa, paga com cartão, paga com dinheiro, pega e sai. E vaza, E entendeu? sai. Até mesmo nos postos de gasolina, que aqui, tu vai lá e abastece teu carro. Não tem o frentista para ir lá e abastecer teu carro. Sozinho. Até tem, mas custa mais caro no caso, né? Exato. Até porque gera um custo maior para a empresa, né? E com isso... Isso ele tem que botar em algum modo, né? Esse custo. E de outra maneira também, tipo assim, fica um preço melhor pro cliente, entendeu? Eu não importo ir lá abastecer meu carro. Mas, ok, tem gente que prefere que alguém vá lá e abasteça. Mas isso gera economia também pro cliente, na verdade, né? Tem um senhorzinho de idade, tem... Isso, Exato, tem sempre alguém que quer esse serviço. E é bom que tenha essa opção também, né? Lá era tudo controlado. Tipo, a gente tinha um negócio que contava quantas pessoas entrava e eu tinha que calcular a conversão do número de pessoas que entrava para quanto a gente conseguia converter em venda. A gente tinha um controle... É um funil de vendas, né? Exato. A gente tinha um controle frenético dos números. Eu ficava o tempo todo na frente do computador calculando o ticket médio, quantidade de pets por nota fiscal. A gente controlava... a bolsa mais vendida o tempo todo qual era, pra ficar mudando de lugar, porque tem essa estratégia também, vamos ver qual é o produto mais vendido, aí esse copo tá sendo mais vendido agora, a gente vai botar bem perto da porta, porque o pessoal que tá passando vai ver, já que ele já é uma coisa bem pedida, então vai chamar mais gente pra dentro. Pega mais caro e coloca lá, então. Exato, a gente ficava o tempo todo controlando as coisas mais vendidas pra poder atirar mais gente, ver como é que tava as vendas das meninas, pra dizer, hoje você vendeu pouco bolsa em pele, né? Que a bolsa em pele é que dava o dinheiro lá, negócio, vamos dar uma acelerada nesse negócio. Eu tenho que ficar o tempo todo controlando as vendas delas. Eu ia perguntar, existe essa como é que é? Existe esse mecanismo de controle, sim. E essa pressãozinha? Tem, existe sim. A gente tá ali próprio pra induzir o cliente a comprar o que a gente quer. A gente faz cursos de PNL, de programação neurolinguística, para poder te conduzir à venda que a gente quer. Então, mas existia, por exemplo, assim, a vendedora vendeu pouco. Eu disse, tá vendendo pouco, né? Tipo, tem uma meta pra bater, no caso? Ainda mais se ela não tem comissão, né? Não tem comissão, mas tem meta. Tem sim. A gente tem um objetivo. Uma pessoa sem objetivo na vida não é nada, né? Então a gente não tem um estímulo. Então eu estimulava elas através desses objetivos. Então, só que como é que a gente faz pra chegar ao objetivo? A gente controlava o que a gente tinha vendido o ano anterior, naquele mesmo período, naquele mesmo dia, naquela mesma hora. A gente tem até esse controle obsessivo. Saber, tipo, às 11 horas da manhã, nesse exato dia, o ano passado, a gente tava em 5 mil. A gente tá em 4.800. Está faltando 200. Meninas, dão uma acelerada. Então a gente tinha que fazer pelo menos
mais do que a gente tinha feito o ano anterior. Esse era o primeiro objetivo. O segundo objetivo era o incremento de um 30%. E então a gente tinha, só que a gente já tinha um valor muito alto. A gente fazia quase 3 milhões no ano. O que mais faturava depois da gente fazia 1 milhão a menos. Então a gente era uma loja muito importante. Eu tinha uma pressão muito, um fardo muito grande nas costas, porque eu não podia perder nada de vista, tinha que estar lá tudo sob controle, não podia perder nada. Então cada carteira em menos, cada porta-chave em menos, que às vezes uma pessoa não dá nem importância, podia influenciar no meu budget final. Eu, como gerente, tinha uma comissão extra, era um prêmio produtividade caso batesse a meta por mês, e nada de extraordinário, coisa assim, tipo 300 euros a mais, mas não era aquilo que me motivava, era saber que eu estava num lugar tão requisitado, ser presa em consideração para uma empresa tão importante e gerenciar a loja mais importante dessa empresa. Aquilo que me estimulava, não era aquela comissão, entendeu? Sim. Era o glamour de estar ali, entendeu? Então, algo como o reconhecimento. O reconhecimento. Você, como estrangeiro, ser reconhecido num outro país. Verdade. Exercendo uma posição que tantos daquela nacionalidade gostaria de fazer, e você, como estrangeiro, conseguir chegar lá. Legal. Tipo, aquilo sim que é um estímulo pra gente. E dentro da loja, beleza, eu vendo uma bolsa, mas aí, como tu falou, né? Tem a carteira, tem um chaveiro, que é aquilo que é o upsell, não? Exato. Fazer a cliente imaginar, tipo, beleza, tu comprou tua bolsa, né? Mas imagina tu tirando fora tua carteira que não tem nada a ver a cor, não tem nem combina. Vamos pegar tudo Vamos levar junto. uma carteira também. Vamos pegar. Depois comprou a venda itabinada, ia lá, jogava. E a sombrinha? Sabe que quando você tá com a sombrinha dentro da bolsa não chove, né? Só chove quando você esquece em casa. Vamos comprar essa sombrinha aqui de 5 euros pra botar aqui dentro dessa bolsa. Então e a gente o valor que vai agregando na exato, venda, vai agregando, subindo a média do ticket, que aquele era o objetivo da gente, ter um ticket bem alto pra poder... Ô Andrés, e ali nessa loja, então, foi onde tu pegou a experiência e dá pra ver que tu pegou a paixão, né, velho? Pelo carinho pela venda, né? Pela venda. A gente era o KPI 24 horas por dia na minha cabeça, era o tempo todo calculando, pegou a obsessão pela venda e a paixão também, porque a gente vê que é tudo técnica, e aí são ensinamentos que eu levo pra minha vida, até o modo que a gente fala, até com uma pessoa normal, a gente tá conversando com um amigo, e eu me pego usando técnica de venda. Se eu cadê eu dar uma controlada, porque às vezes que tem como você prosseguir uma conversa, subindo, descendo, tem todos os parâmetros, como elevar uma conversa, depois você fazer ele raciocinar em alguns momentos, fazer ele pensar, fazer ele recordar. Então tem coisas que a gente estuda. Legal. Tu vê, né, como é que pode, né? E a gente usa isso na venda. A venda é tudo psicologia, cara. Você não pode vender assim, vou lá e vendo... Não. E aí depois dessa empresa, tu saiu dali com 10 anos de empresa, né? Exato. Eu saí, eu comecei a girar bastante pela Itália com eles, porque quando tinha uma queda em algumas outras lojas, eles me mandavam lá, passavam 1 a 2 semanas pra dar uma levantada, ver onde é que tava o problema, fazer um acompanhamento com o gerente daquela loja ali. Depois eu voltava pra sede principal, teve um período que eu tava gestando 3, 4 lojas da minha loja, e aí por telefone gestando as outras lojas, mas aí começou uma coisa que eu lamento muito disso tudo, é não poder ter acompanhado tanto o crescimento do meu filho. Então, eu me dediquei tanto ao trabalho e daí não consegui, assim, eu nunca faltei uma festinha da escola, coisa assim, não, imagina. Mas, assim, às vezes ele saía da escola e eu ficava ali brincando no parquinho com os amigos e eu não participava desse acontecimento. Essas pequenas coisas que, querendo ou não, influencia na vida de uma criança, ter sempre mais a presença. Mas, graças a Deus, a família do meu ex-marido, ele... segue bastante ele. Dava esse apoio até hoje, ligam todo dia pra ele, pra saber como ele tá, quando ele volta da escola, ele todo fim de semana sim, fim de semana não, ele passa com os avós, com o pai, tudo. Legal. Então, eu não tive uma rede de apoio de família minha, mas eu tive uma família que me apoiou muito aqui na Itália, que eu agradeço até hoje, que se eu conseguir chegar até onde eu cheguei no meu trabalho, é porque teve gente que me apoiou, né? Tá, e essa parada de eventos e festas,
ela veio depois dessa empresa ou depois dessa empresa aconteceu mais algum outro trabalho que tu fez? Então, né, quando a gente vira mãe, a gente vira decoradora, estilista, médico, enfermeira, a gente vira um pouco de tudo. E quando meu filho nasceu, eu sempre queria lá estar no meio, fazia decoraçãozinha, tudo. E nessa empresa eu fiz bastante cursos de visual merchandising, como usar o visual para atrair mais pessoas. E aí, eu me pegava fazendo essas coisas na decoração já da festa dos meus filhos, do meu filho, né, no primeiro. Quando eu me casei novamente, agora com meu novo companheiro, nasceu meu segundo filho. E aí, mais festas pra fazer, né? Já tenho 2 filhos pra fazer festa. O meu primeiro e o meu segundo. E tinha uma menina aqui muito brava em Verona que fazia decoração de festa, a Renata. Beijão. A Renata, ela me ajudou no primeiro ano do meu filho. E depois eu tive logo em seguida minha outra filha. E infelizmente a Renata deixou de fazer decoração, como muitas decoradoras aqui em Verona que começam. Infelizmente tem que terminar, porque não conseguem se manter só com esse valor da decoração. Então a Renata começou a trabalhar como numa loja de sorveteria. Eu prefiro ter o meu salário fixo do que ter uma coisa incerta. Ter o garantido, né? Exato, porque festa pode ser hoje, vem uma pandemia, não tem festa. Depois vem outra coisa. Filho, você faz uma festa no ano, não é uma coisa que você precisa. Tipo, comida você vai toda semana comprar. Festa você faz 1 ou 2 no ano, então não é que é uma renda que dá fluxo, então, entendeu? E aí, quando teve uma oportunidade de ter uma festa de um filho de uma amiga minha, a Renata não estava mais fazendo a festa, minha amiga disse, Andresa, como é que a gente vai fazer? Não tem mais a Renata para fazer decoração. Eu estava em casa com a menina pequena, com 2 filhos, com 3 filhos na época já, né? Que eu tenho 4 filhos. Eu tava fazendo meu terceiro. Eu tava já no terceiro. Não tem televisão em casa. Tem não. Ô, mulher, tem não. E aí, eu disse, não tô fazendo nada. Se tu quiser, eu faço. Eu vou lá, assim, bem informalmente, eu faço a festa do teu filho. Ela voltava, tipo, alguns dias antes da festa, que ela ia pro Brasil, ia voltar alguns dias. Eu disse, deixa comigo, deixa que eu faça. Fui lá, fiz a decoração toda. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu compro as coisas e como contributo, eu fico pra mim, tu me paga só o meu custo do que eu vou ter, né? Fiz a festa bombou. Na outra semana eu já tinha 2 festas pra fazer. Legal. Aí já fiz 2 festas na outra semana, na outra de novo. Eu passei 1 ano que eu não tive um fim de semana livre, que todo fim de semana eu tinha festa. E o negócio começou a crescer, começou a sair um pouco do controle. Cheguei a ficar doente de tanto trabalho que eu tinha. Legal. Tudo. E eu já tinha deixado a carpista, porque com um filho pequeno, com 2 filhos pequenos, não tinha condições mais. E aqui tem uma grande vantagem na Itália, que se você dá admissão numa loja antes que seu filho completa 1 ano de idade, você ganha desocupação, como se eles tivessem lhe demitido. Então você tem toda a vantagem. Como é que é? Repete, por favor. Então, se o dono da empresa te demite, você tem o direito à Caixa Integração, né? Que é o seguro-desemprego. Seguro-desemprego, fundo de garantia. Fundo de garantia, você tem direito a tudo. Mas se você se demite, você não tem direito a nada. Mas tem essa possibilidade. Se você tem um filho menor de 1 ano de idade e você dá demissão na empresa, você tem todos os direitos como se você tivesse sido demitido. Entendi. Então, eu ganhei a desocupação da empresa. Eu estava em desocupação porque eu tinha dado demissão antes que meu filho fizesse 1 ano. E nesse período, com a liquidação, TFR e tudo, aí foi quando eu investi. Peguei todo o investimento que eu ganhei, eu recebi desses 10 anos de empresa, para investir nesse mundo de festa, que era o que me dava prazer. Legal. Então, eu uni o gerenciamento de empresa, que eu aprendi nesses 10 anos com eles, os cursos de visual, de vitrinista, de tudo, e um monte de filho para fazer festa, e eu descobri minha profissão. Que legal. E eu descobri veramente a minha vocação, que era fazer festa. Que massa. E essa Renata, a Renata, amiga tua, no caso, ela fazia isso aí profissionalmente? Exato, ela fazia. E ela, no caso, com certeza, ela te passou clientes também, né? E o que aconteceu? Aí Renata viu que eu tava começando a fazer festa, ela ligou pra mim, Andresa, tu quer comprar meu acervo? Já tinha recebido a liquidação, eu investi ali, eu peguei o acervo dela completo.
E o database dela também, né? Porque todo mundo que ligava pra ela pedindo festa, ela disse, não tô fazendo mais festa, quem tá fazendo agora é a Andresa. Quem tá fazendo agora é a Andresa. Então todo mundo procurava ela passava pra mim. Então já tinha Além do acervo, que já vai explicar o que tinha nesse acervo, tu comprou também a clientela dela, né? Exato. A indicação dela. A indicação dela, então foi o melhor investimento que eu podia fazer. Porque se eu saísse comprando coisinha em coisinha, eu tinha que passar um período pra me reconhecerem como essa profissão. Em vez, aí já tinha uma pessoa que era a figura que representava isso em Verona na época, que passou diretamente todos os clientes. Que legal. Que legal. Tá, esse acervo que tu fala, o que tem dentro desse acervo? Tinha, não sei, estrutura pra fazer painéis, tinha mesas, boleiras, essas coisas que aqui é difícil de você encontrar, coisas que a gente traz mais do Brasil, tudo. E, querendo ou não, é bastante caro pra investir, até pra comprar um urso de pelúcia pra pôr na decoração. Custa mais de 100 euros. Se ela me passa a 10... Porque ela não vai mais usar. Então, pra mim, foi uma grande vantagem. Na verdade, eu não sabia nem o que tinha dentro. Era só, dentro dessa garagem tem meu acervo, quer comprar? Eu disse, vamos nessa, não quero nem ver o que tem dentro. E ali eu já tinha visto as festas dela, já vi que era o estilo que eu gostava. E ali... Mesa, compressor... Exato, coisa pra encher balão, muito balão, ela tinha já. E depois de 2 meses, me liga uma outra decoradora de Mantova. Andresa, não quero mais fazer festa, quer comprar meu acervo? Eu tinha acabado de comprar o da Renata, né? Eu assim, vamos nessa, vamos fechar a concorrência, né? Porque se ela não vender pra mim, ela vai vender pra outra. Então, vamos reduzir. Eu comprei o acervo dessa outra. Foi monopolizando o mercado. Comecei a pegar Verona, Mantova, Brecha, comecei a comprar os acervos de todas, fazendo o mercado das decoradoras fechando. Caramba. E dando tudo pra mim. Então, tem uma garagem hoje em dia repleta de coisas que eu comprei de outras decoradoras. Então, muitas coisas são exclusivas, vindas do Brasil, que elas compraram e eu que tenho exclusivamente isso. Que legal. E no caso, mas essas decorações, elas são temáticas, com desenho animado, super-herói? Assim, o mundo da decoração mudou bastante, como muda muito. Você vê, antigamente era um monte de isopor em cima das mesas, boneca. Aí depois mudou, virou pelúcia, depois mudou, virou cerâmica. Então, ele é em constante evolução. Então, inclusive, muita coisa que eu tinha comprado, hoje em dia eu não uso. Não usa mais. Exato, mas assim, tem muitos painéis com tema, né? A criança escolhia, eu quero do Superman. A gente ia, estampava o painel do Superman, usava em uma festa e ficava lá guardado. Eu quero do Homem-Aranha, usava uma festa, mas o outro quer também do Homem-Aranha, mas não quero aquele mesmo painel do de antes. Então tinha um custo muito elevado de fabricação de painéis, de fundos, do tema em si, e com pouca utilização. Agora, o mundo da decoração mudou completamente e os temas viraram muito mais afetivos, então são exclusivos para aquela criança. Seu filho pode ser o tema da festa dele, não precisa ser de um super-herói, de uma boneca, de alguma coisa. Então, a criança queria a festa do super-herói, então vai ser ele o super-herói. Não tem mais aquela coisa do Homem-Aranha, do Mickey, E o que acontece? A gente criou um estilo de decoração que é altamente sustentável. Eu consigo usar o mesmo painel em todas as festas, só pintando e mudando o desenho manualmente. Então, antigamente eu ganhava 20% de lucro, hoje em dia eu ganho 80% do lucro. Porque tu usa o mesmo painel. Que eu uso o mesmo painel, uso o mesmo material, só mudando as cores e personalizando com o tema afetivo que você escolher. E essa personalização é feita em Verona? Eu que faço. É você que faz. Eu faço tudo. Eu faço tudo manualmente. Dá licença. Eu corto meus painéis. Eu sou bem mão na massa. Sou ali, quem vê meus stories vê eu pintando, cortando madeira, vê eu construindo estrutura, construindo mesas. Eu mesmo faço tudo. Show de bola. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Estamos de volta à nossa pausa marota. O Ed já foi no banheiro, né? Já foi, já. Eu tô zerado. Tá zerado, show de bola. Tirou a água do joelho. Beleza, então, pessoal, faz um favor pra nós, então se inscreve no canal, compartilha, comenta, manda pro teu amigo, pro grupo da família, pro grupo lá Pra criar intriga lá no grupo. Criar intriga no grupo, como diz o Ed. Show de bola. Estamos aqui com a Andresa, contando pra nós a história dela, desde quando ela chegou aqui na Itália e hoje trabalhando com eventos aqui na Itália.
Andresa, daquilo que tu viu, uma pergunta até antes da pausa, eu tava pensando aqui. No Brasil tem muita, a decoração ela é muito valorizada. Qualquer festinha de criança é aquela loucura, né? Mas aqui na Itália é diferente, porque eu já vi festinha de criança aqui com guaranazinho daquele barato, batatinha e pipoca, uma coisa muito simplória, muito simples. E como é que é esse negócio? Tá mudando esse cenário, no caso? Cenário, painel, tudo a ver, né? Na Itália, a clássica festa italiana de festa de criança era aquele mesão com 2, 3 pacotes de batata, chips comprada no supermercado e uns refrigerantes. Uma coisa muito simples, né? E acabou, exato. As crianças vão lá, eles pegam até, às vezes, animadores pra entreter as crianças e acabou ali. E em vez no Brasil, realmente, a gente é uma gangue, né, que organiza a festa. A galera... A mãe, quando bota um tema na cabeça, vira uma gangue. Junta ela, a madrinha, a prima, a irmã, e começa tudo que vê daquele tema, ele quer. Ele vai vendo, vai pesquisando, vai vendo na internet e para criar essa festa em si. Então, a festa no Brasil é muito valorizada. Em vez aqui na Itália, eles não davam tanta importância para isso, mas mudou muito o cenário depois que teve a pandemia. Porque eles começaram a ter mais acesso à internet e ter mais tempo, né? Porque o italiano vive pro trabalho, casa, trabalho. E eles começaram a ter mais tempo para olhar a internet e ver o que tá acontecendo fora da porta da casa deles. Então tem esse cenário novo de decoração que a criança é bastante valorizada com esses temas afetivos. Tem festas a tema, que acontece muito não só no Brasil, mas a América em si, Estados Unidos é muito forte em festa infantil também. E eles começaram a desiderar isso também. Desejar isso. Então eles... Numa festa de brasileiro que eu organizo, sempre tem 1, 2 italianos que faz, uau, que lindo isso. Acaba mudando a percepção deles, né? Exato. Aí as crianças em si mesmo vão, eu quero uma festa igual a Mariazinha fez. E fica retando a juízo do pai e da mãe, porque também querem, né? Por que eu tenho que ser uma mesa só com batatinha e minha amiga teve a festa da Frozen? Eu quero também a festa da Frozen. E criança sabe ser persuasiva, né? Eu tinha comentado com a minha esposa que a gente passa, por exemplo, ali onde eu moro, ali tem um parque e tem uma mesa de madeira ali e às vezes tá ali a mesinha assim, cheia de batatinha. Não, batatinha, chips e uns tramezinhos, né? Uns pãozinhos mas com presunto. E aí eu tinha comentado com a minha esposa uma vez, eu falei, nossa, como é a mentalidade do italiano, né? Ovo cozido. É que vocês não foram festa na Alemanha, cara. É verdura cortada. Juro, é pimentão cortadinho, cenoura cortadinha pra dar pras crianças. Pizzimone? Exato! Porque eles têm uma mentalidade ainda mais diferente, coisa mais natural. Então você vai lá na mesa do bolo e tá a cenoura cortada lá, os pedaços. É castigo pras crianças. Não se comportou bem. Não se comportou, vai comer cenoura. Cenoura, mano. E eu tava comentando com a minha esposa que, tu veja aqui pessoas que têm muito dinheiro fazendo umas festas muito simples. E no Brasil tu vê pessoas sem dinheiro, fazendo próprio uma produção de Hollywood, entendeu? Essa mentalidade que eu porque que eu não assim, entendia. O brasileiro em si, ele tem essa vaidade de demonstrar pra população, para as pessoas que têm condições de fazer uma coisa. É tanto que muitas vezes tem um celular que tá pagando não sei quantas prestações. E come o básico, mas eu tô com o último celular. Tem essa ostentação, tem essa ostentação, tem essa coisa de querer fazer mais do que pode. Exato. Dá o passo maior que a perna. Desde que faça o Pix, né? Mas é próprio para alimentar o ego pessoal, entendeu? Não é tanto pela criança, é para alimentar o ego pessoal. Mas querendo ou não, nós mães, a gente no primeiro ano da criança principalmente, a gente passa muito perrengue, é luta atrás de batalha. Então o que acontece? Nada mais merecido do que aquilo ali é mais pra gente do que pra criança. Então a gente se sente essa necessidade de festejar, de comemorar. Cara,
consegui sobreviver. Um ano eu sobrevivi, então, tipo, eu mereço. É mais pra elas, eu mereço essa festa, eu mereço. Essa visão eu não tinha. Essa visão eu não tinha, Porque você entendeu? é pai, você só pensa na parte econômica, tem que pagar a festa. Essa visão não tinha. No Não, caso, mas- a festa ela não é totalmente pra criança. Não é, pra não mãe é. também. Principalmente pra família. Quem curte mais, festa de um ano, a criança não é que curte tanto. É pra gente, é pra mostrar à sociedade, o nosso filho, mostrar o que a gente... É como se fosse... Olha que eu posso dar para o meu filho. Às vezes dá mais do que poderia, né? É a demonstração de amor. Eles transmitem a demonstração de amor em forma de festa. Tipo, quanto maior a festa, é para demonstrar quanto mais amor você tem a seu filho. São culturas, né? São culturas diferentes, exato. Mas isso tá mudando aqui na Itália. Na Itália, na verdade, o sul da Itália é muito forte em festa. É verdade. Festa de um ano de criança, crianças chegam com carroça, assim. Lá com eles têm cortejo, o boss dele cerimônia. Boss dele cerimônia. No sul, eles sentem muito. É fogo de artifício, é coisa assim. É mais aqui no norte que eles não festejam tanto. Mas tá mudando muito também aqui. Como eu repito, depois da pandemia, eles viram um pouco o que acontece fora da porta da casa deles e começaram a mudar essa visão. Então tá crescendo o mercado da festa italiana. Antigamente, 20% dos meus clientes eram italianos. Hoje em dia é 60% italiano e 40% brasileiro. Eu ia te perguntar. Mudou completamente. Então, tanto que no meu Instagram privado de festa, eu falo exclusivamente italiano, porque realmente meu público é muito italiano. Legal. E no meu particular é bagaceira, falo português, a galera brasileira. Mas no caso, essa recepção, essa aceitação do público italiano, então tá sendo boa. Tá muito, exato. Justamente como eu falei, porque eles começaram a frequentar festas de brasileiros. Começaram a enxergar. Teve a possibilidade na pandemia de enxergar o que acontecia fora daqui da Itália. E ver também, muitas pessoas do sul migraram também para o norte. Então eles vieram já com essa mentalidade. Sentiram a falta disso, Sentiram né? a falta aqui. Dizendo, aqui eles não festejam como a gente lá. Então eles procuram pessoas. Muitos clientes meus italianos são realmente do sul. Então eles procuram alguém que trabalha no mundo de eventos que possa proporcionar o que eles fazem também no sul. Assim como os brasileiros procuram alguém que faça como é no Brasil. Então. Entendi. Ô Andresa, e tu tens parceria com brasileiras que fazem bolo, docinho, salgadinho também? Eu não tenho parcerias fechadas porque eu gosto de dar oportunidade para todas elas. Legal. Então, eu conheço o trabalho de todas. Quando a mãe me pergunta, eu queria um bolo para a festa do meu filho. Eu mando a lista de 10 boleiras aqui de Verona, porque eu sei, conheço, trabalho e confio. Mas eu não digo, pega essa pro tosto em vez dessa. Porque eu sei que tem espaço para todas. Então, eu dou o Instagram de todas, mostro o trabalho de todas e a mãe privadamente escolher qual que elas acham melhor, mais adapto pro gosto delas. Ou talvez o mais perto de casa mais também. próximo à casa, o custo-benefício, tudo. Então vai ser uma decisão para elas. Quando elas decidem com quem pegar, eu posso dar indicação do modelo, de como fazer, as cores de utilizar, para poder ficar tudo em harmonia. Mas a escolha é da mãe, assim como no doce, assim como no salgado, assim, em geral. Eu faço questão de publicizar o trabalho delas. Legal. Toda vez que eu faço uma festa que tem um trabalho, tem um docinho de alguma, eu vou lá, faço stories, marco elas, isso aqui foi o docinho não sei quem, para os clientes verem, já começar a identificar o doce de um em vez do outro. Então, eu tento ajudar no meu modo, todos, né? Gera essa rede de compartilhamento e de ajuda, né? De ajuda. Um ajuda o outro, né? Exato. Porque eu sei que aqui na região de Verona, na região aqui do lago, tem muitas mulheres que trabalham com bolo e doce, torta. Exato. Então, mas eu queria entender isso, entendeu? Se existe aí uma parceria ou então, pessoal, o mercado tá aí, cada um por si, mas vamos se ajudar, vamos fazer parceria ou vamos se indicar uma a outra, entendeu? Exato. Tem essa rede de apoio geral. Rede de apoio. Tem quem até... As meninas que fazem bolo entre elas, quando uma tá com muito trabalho, passa pra outra. Isso. Realmente é um grupo bem saudável, sabe? Que se ajuda, que não tem aquela concorrência, não tem aquela coisa de uma tá querendo botar um preço menor do que a outra pra poder... Eu vejo essa colaboração entre elas, Legal. então é uma coisa que realmente... Por falar em concorrência, então, todos os concorrentes tu comprou o acervo, então. Algumas eu comprei o acervo e outras trabalham com o meu acervo.
Porque além de fazer decoração de festa, o meu acervo é tudo disponível para o aluguel, estilo Brasil, pega e monta. O pessoal chega lá, tanto as concorrentes quanto as mães podem vir diretamente lá no meu acervo e escolher, Andresa, eu preciso de um porta-bolo. Pode pegar só um porta-bolo, não tem nem a quantidade mínima e não tem uma quantidade máxima. E eu também produzo material se ela quiser fazer sozinha a festa. Mentorizo também algumas pessoas que estão iniciando no setor, dou uma ajuda explicando como é que funciona tudo, então privadamente faço essas mentorias e quando alguns precisam, eu queria um painel desse estilo Piltosto, em vez de um outro estilo, e aí eu fabrico também para elas. E tem as decoradoras que fazem um projeto, me manda e eu construo os painéis e elas vendem as festas dela e ganham em cima disso. Então, as minhas concorrentes são minhas amigas, porque todo jeito traz também lucro pra mim. Então, não tem... Legal. Na verdade, a conconcorrência não existe concorrência. Exato. Não existe essa concorrência ferrenha, entendeu? Não. Até porque o trampo dela também é compartilhado com as outras pessoas. Exato. Mas são só brasileiras ou tem italianas? Não, muitas italianas. Acho que tem uns 5 decoradores italianas que pegam material comigo pra fazer trabalho. Então, às vezes você vê uma festa parecida com as minhas, mas não é porque elas estão me copiando, é porque elas estão trabalhando com o meu acervo. Então, pra mim, é um orgulho também isso, né? Legal. E outra, é um trabalho que se você chegar hoje do Brasil, eu cheguei hoje, eu posso começar a fazer um trabalho sem precisar investir. Porque eu pode vir na minha casa, pega o meu acervo, faz a decoração e ganha em cima disso. Você não precisa investir em nada. É verdade. Entendeu? Tudo que você vai ganhar vai ser lucro. Você não precisa ter um espaço grande para armazenar nada. Você não tem essa possibilidade. Então, é uma coisa que não existia antes. Eu sou a única aqui em Verona que faz aluguel de material de festa nesse estilo. Então, é uma vantagem para quem tá chegando agora. E muitas meninas que eu conheço que começou a fazer isso. É justamente por isso que é a dificuldade de começar a trabalhar, em vez de você já pode começar empreendendo sem precisar investir, que é a coisa pior, porque todo empreendedor tem que investir. Nesse caso, eles não precisam investir, porque pega o bolo de um, pega o doce de outro, pega o acervo de outro, monta a festa e só faz ganhar em cima. Legal. Até lembrando, eu queria mandar um abraço pra Priscila Manente, que foi a Priscila Manente que fez a ponte com a Andresa. Sim. Pra gente bater esse papo aqui. É a Pri, com o evento que ela organizou, o primeiro evento Mulheres Corajosas. Foi eu que fiz a decoração, entrei lá com parceria, você vai, Piro, fazer uma decoração para o pessoal fazer fotos, né? Uma área instagramável. Legal. E aí, a gente fez essa parceria aí, bem legal. A Pri é de muita gente boa. Beijo, Pri, obrigada. Legal. Ô, Andresa, 18 anos de Itália. O que tu mais gosta e o que tu menos gosta aqui na Itália? Então, o que eu mais gosto, né, sendo mãe de 4 filhos, é a segurança que a Itália proporciona para a família em si, né? Eu sempre digo, se eu quisesse ter a mesma educação que meus filhos têm aqui, lá no Brasil, eu teria que pagar horrores de escola particular. Se eu quisesse ter a mesma qualidade de saúde que tem aqui, lá, eu teria que pagar horrores de plano de saúde. Se eu quisesse ter a segurança que tem aqui, eu teria que morar num condomínio fechado, pagando horrores lá também. Então, essa coisa de ter acesso a tudo isso gratuitamente e você sair com as crianças tranquilo, não tem aquele medo, a criança pode já ir sozinha pra escola tranquilamente, que não tem aquele terror, o que pode acontecer com meu filho, pode ser roubado, ok? Então isso pra uma mãe, hoje em dia eu digo tranquilamente, eu nunca voltaria a morar no Brasil. Porque eu penso nos meus filhos. Por causa disso. A menos que a situação mude um dia, né? Mas nesse momento, eu acho que eu não voltaria pensando nos meus filhos, na qualidade de vida que eu quero dar pra eles. E querendo ou não, aqui na Itália, tu tens acesso a tudo isso, gastando pouco. Já foi comentado em vários episódios que a gente já fez. Diferente do Brasil, parte de saúde, segurança, escola e tal. E aqui é uma coisa tão normal, né? A gente não percebe, né? Acaba sendo banal, entendeu? Mas tu só vai se dar conta quando você tá aqui. Quando tá aqui mesmo e vivendo. Quando volta pra lá. E quando tu volta pro Brasil, que tu acaba vendo né, que é a disparidade da realidade. Quando você vira pai e mãe, a sua mentalidade também muda muito. Se você vem aqui novinho, só pra trabalhar, juntar um dinheiro, juntar uma grana pra poder viver lá, porque gosta de sair, gosta de balada. Lá no Brasil você tem festa dia de segunda, você tem festa dia de terça, se quiser sair. Aqui você não tem isso. Então, pra quem gosta de viver nesse estilo, é diferente. Mas quando a gente vira pai e mãe,
a cabeça gira aquela chavezinha assim, que não... Acaba mudando a percepção. Muda muito. E aquilo que tu gosta tanto aqui da Itália? Que tu não gosta. Ai, meu Deus, o que eu não gosto? Eu acho que é um país muito burocrático pra tudo. Já foi comentado em vários episódios. Né? Principalmente pra quem é empreendedor. Também eles dificultam muito. Não são amigos de quem tem empresa, né? Exato. Vejo tantos países que ajuda tanto quem tem empresa. No Brasil, todo mundo é empresário, né? Todo mundo abre uma coisinha no aqui, Brasil, outra, tudo. até 80 mil você paga R$200 por mês, eu acho, de taxa. É o MEI, né? É o MEI, mas até 80 mil. Tipo assim, aqui eles já começam já te sacrificando. Depois de 5 mil você já vem taxado. Até 5 mil de faturado. Já começa te sacrificando e quanto mais você fatura, pior é. Quanto mais você cresce, pior é. Então... E devia ser o contrário, porque quanto mais você ajuda outras pessoas, quanto mais funcionários você tem, mais você paga, mais você... Tipo, a vida do empreendedor aqui na Itália é muito difícil empreender. Eu acho que justamente por isso que muita gente desiste ou trabalha no fino preto ou o quê. Então, essa é uma dificuldade muito grande. E também vejo a questão da burocracia. Minha mãe agora chegou há pouco tempo, em maio, e vejo que para os migrantes que não são descendentes ainda é muito mais difícil para do que quem tem descendência. Vai pegar um agendamento. A gente foi em julho pegar um agendamento, deram um agendamento para dezembro. Chegou um migrante com telefone, asilo político. Bom, vem aqui amanhã que a gente faz os documentos. Tipo, quem faz as coisas no modo certo aqui na Itália tem muito mais dificuldade do que quem faz no modo errado. Entendeu? Por isso que incentivam... a gente trabalhar ilegalmente, trabalhar no preto, tudo porque realmente eles dificultam a situação. Eles dificultam você fazer as coisas do jeito certo. Então é bem complicado isso. Mas fora isso, tá tudo de boa. Fora isso, é só festa. É só festa, muitas festas. Show de bola. Lembrando que as redes sociais da Andresa vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Né? E, Andresa, eu queria então pra gente ir pras finaleiras, né? Já foi comentado bastante. Uma dica pro pessoal que tá no Brasil, pessoal que tá em casa, que queiram vir pra Itália, né, pra mudar um pouco a mentalidade. O que deixa de dica, né, de sugestão? De sugestão. Eu vou falar no meu setor, né? No caso, quem quiser vir pra Itália e trabalhar com festa, você me segue aí pra poder... Pode começar a trabalhar tranquilamente, sem grande investimento. Brincadeiras à parte. Mas eu acho que você tem que ter muito preparo psicológico, mais do que econômico. Porque você realmente... consapevolezza, né? Que fala em italiano. Você... Deu branco no português. Consapevolezza tipo... Boiei também. Conhecimento. Sim. Consciência. Samuel! Você ter a consciência do que você vai dar de cara, que é uma regressão. Você vai regredir com todos os seus conhecimentos. Então você vai ter que vir preparado psicologicamente para isso. Você vai ter que vir preparado que sua que sua carteira de motorista não vale aqui, que seu título de ensino não vale aqui, que a sua língua que você fala não vale aqui, que ninguém vai entender. Então você tem que ter mais esse preparo psicológico para afrontar isso. E coragem, fora aí. Com coragem a gente mata até... Bora. Um leão por dia. Um leão por dia. Beleza, então, pessoal... Édipo, manda o teu recado pro pessoal. Gostaria de lembrar o pessoal sempre que tem um botão inscrever-se. Inscreva-se. Então se inscreva, senão o teu dedo vai cair. É de graça. É de graça. Ative o sininho das notificações. Pessoal, já batemos quase 1.500 inscritos aí na página. Nossa, devagarinho. Tá com quantas visualizações? Mas estamos com uma média de 1.000 horas visualizadas por mês. Já batemos 10 mil horas visualizadas. Já rolou uns pilos lá? Não? Já dá pra comprar uma coca e um pastel. Eu fui num podcast daqueles lá que não sei quanto. Dá pra comprar o quê? Um pastel e uma coca. Tá bom então. Tá valendo. Show de bola. Andresa, eu quero agradecer de coração a tua disponibilidade. Por sorte, mora aqui pertinho, né? Bem pertinho. É rapidinho. Vizinho de casa. A gente agradece a disponibilidade justamente pra vir aí no domingo de manhã bater esse papo legal com a gente, né? Contar a tua história.
e também dar essa desglamorizada na vida do imigrante, que a gente sabe que não é... É luta atrás de batalha. É, luta atrás de batalha, essa frase eu gostei. E, então é isso, justamente para isso, para desglamorizar a vida do imigrante, né, contando a tua história, e a gente espera que a tua história acaba inspirando a vida de outras pessoas, outras mulheres, outras mães. Outras mães. Show de bola. Gente, esse aí foi mais um episódio, tamo junto, até o próximo. Obrigadão, pessoal. Valeu.